Bom, então eu vou criar um questionário para ser utilizado nesse curso, no ciclo de palestras. Então eu venho direto aqui no menu de administração. Eu normalmente costumo criar um banco de questões, eu deixo essas questões previamente definidas e depois eu venho para a página central para poder reutilizar essas perguntas que eu vou deixar previamente prontas. Então, esse item chamado banco de questões é o menu inicial que eu costumo utilizar para criar as questões. Depois, a maneira como essas questões vão aparecer, aonde elas vão aparecer, isso é um segundo momento. Então, eu normalmente crio uma categoria. Essa categoria aqui vai definir que tipo de questões eu estou utilizando. Eu vou só citar um exemplo que eu fiz para a disciplina de cálculo 1, num outro momento, que era justamente criar um banco de questões sobre funções. Depois eu fiz aliás, não um banco de questões, eu criei uma categoria para funções, depois eu criei uma outra categoria chamada limites e uma terceira categoria chamada derivadas. Bom, eu vou adicionar então uma primeira categoria, eu vou criar essa categoria chamada, posso dar um nome para ela? Perguntas, palestras. Tá? Não precisa ser tão extenso esse nome aqui, mas eu só vou criar uma categoria para deixar claro e para que a gente possa depois buscar essa categoria mais adiante. Essa categoria PAI significa o nome do nosso curso. Ó. Então, como o nome do nosso curso aparece como Olhares, ó, curso atual aqui no lado esquerdo, Olhares, é a categoria PAI que aparece para esse banco de questões. Então, a categoria que eu estou criando chama-se Perguntas Palestras. É claro que essas perguntas podem ser reutilizadas, essa é a ideia. Essas informações aqui é um texto que vai descrever, né? Então, vou escrever alguma coisa aqui. Então, criando. Só um texto exemplo, né? Criando uma categoria para incluir as questões sobre as palestras. Então, eu vou colocar aqui adicionar categoria. E eu já observo que essa categoria aqui aparece logo em seguida do padrão para olhares, né? O que eu observo? Que eu tenho zero aqui, significa que eu não tenho nenhuma pergunta aqui dentro. Então, o segundo momento é onde eu venho novamente aqui nesse menu de administração, eu venho no item chamado questões. Bom, nesse banco de questões, quando eu vou incluir as questões, eu vou selecionar qual é a categoria que eu quero criar as perguntas. Ó. Eu não preciso criar uma categoria, tá? Mas para ter uma certa organização, como eu citei a disciplina de cálculo 1, onde eu tenho muitos exercícios, eu tenho vários questionários, eu gosto de criar essas categorias para poder deixar as perguntas em cada grupo. Então agora eu vou selecionar aqui perguntas palestras, selecionei minha categoria, e agora eu passo a criar uma questão. Então estou criando a minha primeira questão do meu curso. Aqui existem vários tipos de questões, tá? Eu vou focar em uma ou duas aqui para esse primeiro momento, para poder entender como é que funciona esse banco de questões e o questionário propriamente dito. Mas eu vou começar aqui com uma das questões chamada dissertação. Esse tipo de questão chamada dissertação vai permitir que a pessoa que está assistindo a palestra, ou que assistiu a palestra, ou que assistiu um determinado vídeo, ou leu sobre determinado assunto, a poder escrever um texto sobre a pergunta em si, né? Então, eu vou clicar no menu adicionar, e nessa próxima página já aparece a categoria previamente selecionada, e eu já vou colocar o nome da questão. O nome da questão não significa a questão propriamente dita. Então, vou botar aqui, a primeira questão é sobre a palestra. É só um nome para que eu possa identificar
qual é o nome da minha palestra. Bom, agora qual vai ser a pergunta que eu vou fazer para a pessoa, né? Eu só vou tirar esse número 1 que aparece aqui. Do que se trata a palestra? É a primeira pergunta, tá? Então, eu não vou falar sobre marcação padrão. Esse feedback geral é que depois que a pessoa responder pergunta, poderia aparecer um texto para a pessoa falando acerca desse assunto. Eu poderia colocar esse texto previamente citado já aqui, mas eu vou deixar isso em branco. Bom, opções de resposta. Existem textos simples. O que significa o texto simples, né? Onde a pessoa não vai poder colocar negrito, não vai poder alterar o tipo da cor do texto, dentre outras, botar sublinhado, colocar itálico e etc. Agora, eu posso colocar o editor chamado editor HTML. Esse HTML, eu acho que eu já comentei em outro vídeo, é uma linguagem de marcação de hipertexto, ou seja, eu posso colocar, por exemplo, o texto na cor vermelho, eu posso trocar a fonte. Então, normalmente eu deixo no editor HTML para que a pessoa até possa formatar o texto de acordo com a sua ideia na hora de escrever esse texto aí. Bom, exigir texto, exigir que o estudante insira um texto. Ou eu posso colocar que essa entrada de texto é opcional. Como eu quero que a pessoa responda esse questionário, eu vou exigir que o estudante insira um texto. Bom, o tamanho da caixa de entrada, né? Então, existem alguns tamanhos pré-definidos. Aqui o padrão desse ambiente que a universidade utiliza, que é o Moodle da universidade, está para 15 linhas. Eu vou colocar 5 aqui, eu acho que é o suficiente para a pessoa falar do que se trata a palestra que ele assistiu. E eu ainda posso permitir que a pessoa inclua algum anexo, né? E aqui eu posso dizer quantos anexos a pessoa pode colocar, né? 1, 2 anexos, até um número indeterminado de arquivos. Não é o caso, então eu não vou permitir que as pessoas coloquem anexo. Bom, aqui eu poderia colocar um exemplo de como é que a pessoa poderia iniciar escrevendo o texto. Também vou deixar em branco, porque eu acho que é muito peculiar e particular o que a pessoa vai falar sobre do que achou, do que se trata a palestra que ela assistiu. Bom, agora eu vou vir aqui em salvar mudanças. E essa minha primeira pergunta deve ser adicionada ao meu banco de questões. Então, conforme a gente pode observar, aquele número 0 que aparecia anteriormente passa a ser 1 aqui. Então, na categoria do banco de questões chamada Perguntas Palestras, já tem uma primeira pergunta adicionada. E o nome dessa pergunta, né? O nome dessa pergunta é sobre a palestra. Bom, o que eu tenho aqui, né? Tem quem criou, quem é que modificou, horário, data. Mas esses ícones aqui são interessantes. Aqui eu posso excluir essa minha pergunta. Eu posso fazer uma duplicação. Eu posso duplicar essa pergunta para que eu não tenha necessidade de ficar criando novas perguntas, então eu já posso duplicar, principalmente quando eu tenho perguntas que têm o mesmo padrão de resposta. Por exemplo, verdadeiro ou falso, então é mais fácil do que... é como se fosse um copiar e colar a mesma pergunta. Nessa engrenagem aqui eu posso editar a minha pergunta. Errei, tem um erro de grafia lá na minha pergunta, então eu posso editar e voltar para aquela tela que eu estava anteriormente. E nessa outra lupa que aparece, eu posso fazer uma pré-visualização dessa minha pergunta, certo? Bom, eu vou utilizar esse botão chamado duplicar. Então eu vou duplicar a minha pergunta. Observe que ele já coloca como se fosse uma cópia aqui. Mas eu não quero deixar a cópia, na verdade, eu quero... só vou pegar a segunda pergunta, que eu já tinha anotado algumas perguntas aqui. A segunda pergunta vai ser... Qual parte você mais gostou? Na verdade, isso aqui é a pergunta. E aqui o nome da questão, parte que mais gostou. Tá? Só para ter uma ideia do que vai ser essa pergunta. Tá? Então eu vou pular aquelas outras etapas. Observem que ele já deixa como 5 linhas, porque eu copiei a questão anterior. E eu dou aqui um salvar mudanças. Observe que eu já tenho uma segunda pergunta aqui,
A primeira era sobre a palestra, a segunda pergunta que eu inseri é a parte que mais gostou. Já passou para 2 perguntas aqui. Eu vou criar uma nova questão só para mudar o tipo de resposta, né? Então, eu fiz 2 perguntas envolvendo texto dissertativo, mas eu quero botar, por exemplo, um verdadeiro ou falso. Então, cliquei em adicionar uma nova pergunta, venho aqui nesse item chamado verdadeiro ou falso e boto adicionar aqui uma pergunta. Botar um nome para a questão, né? Sei lá, botar aqui adição. Fazer um texto qualquer aqui, sei lá, 2 mais 3 é igual a 4? É uma pergunta que eu vou fazer. Tá? O que é interessante aqui, né? Que quando eu tenho uma pergunta que é verdadeiro ou falso, né? Eu já estou fazendo aqui uma certa... Na hora que eu montei o texto da questão, 2 mais 3 na verdade é 5 e 5 não é igual a 4. Então eu já sei que isso aqui é falso, né? Então, como é que eu vou colocar como essa resposta? A resposta, ele assume 2 respostas, verdadeiro ou falso. No nosso caso ali, 5 é diferente de 4, então a resposta certa é falso. Sobre o feedback geral, né? Então aqui que eu posso colocar um feedback caso o aluno tenha errado ou depois que ele tenha respondido, o que vai aparecer para ele. Então eu posso dizer assim, né, que como a soma de 2 e 3 é 5, temos que 5 é diferente de 4. Tá? Opa. Então, por esse motivo, a resposta é falsa. Esse aqui é só um feedback geral que vai aparecer para o aluno depois que ele responder. Tem os feedbacks gerais, tá? E depois tem os feedbacks caso ele tenha respondido para verdadeiro e caso ele tenha respondido para falso. Tá? Então, se a pessoa botou verdadeiro, eu até posso botar o mesmo feedback, né? Porque eu sei que ele errou daí a pergunta. Né? Então, aqui, ok, você acertou, né? Sei lá. Muito bem. Isso aqui é só um outro exemplo de como é que eu posso criar mais uma pergunta para esse nosso banco de questões. Aqui tem um detalhe, ó, múltiplas tentativas, ó, penalidade para cada tentativa incorreta. Então aqui está como número 1, mas eu não vou falar sobre penalidade, mas existe uma opção em que se a pessoa errar a resposta, ele pode decrementar a nota. Tá? Então não é o caso para essa situação que a gente está criando aqui. Então o que me interessa é uma pergunta de verdadeiro ou falso. Só vou salvar aqui embaixo. E eu vou observar que eu tenho a terceira questão aqui criada. Bom, como é que eu faço para utilizar essas 3 perguntas, ou uma delas, em um questionário dentro do meu curso? Então, o que eu vou fazer agora é vir aqui na página principal e eu vou ativar a edição. Estou ativando a edição e agora eu posso inserir isso aqui em algum lugar. Eu vou só criar um novo tópico aqui. Estou criando um novo tópico. Esse tópico 6, eu só vou colocar esse tópico 6 um pouco acima, só vou trocar de posição com inserindo mídia, que foi assunto de um outro vídeo. E aqui eu vou colocar criando um questionário. Certo? Só criei um tópico chamado questionário. Então agora eu vou adicionar uma atividade ou recurso. Na verdade, eu quero adicionar uma atividade e essa atividade aqui chama-se questionário. O que é legal disso, né? Porque eu já tenho algumas perguntas previamente prontas. E o mais interessante é que eu posso ter bancos de questões intercambiáveis. O que significa isso? Se eu criei aquele banco de questões lá para a disciplina de cálculo 1, que eu tenho, sei lá, 20 questões sobre limites, eu posso exportar esse meu banco de questões sobre limites, mandar por e-mail para algum colega, e esse colega pode reutilizar dentro da disciplina dele. Ok? Então, vamos só seguir o foco aqui e eu vou inserir um questionário. Bom, qual é o nome desse meu questionário? Então, isso aqui é o que vai aparecer para a pessoa que está fazendo o curso. Então, vou botar aqui, questionário sobre a palestra 1. Tá? Podia colocar o nome da palestra aqui.
Posso colocar uma certa descrição, eu vou deixar em branco. Aqui eu posso estabelecer uma certa duração, eu posso botar que esse questionário vai estar disponível em uma determinada data e horário, ele também vai encerrar em uma determinada data e horário. Ainda eu posso estipular o tempo que eu vou deixar esse questionário online. Então, normalmente quando eu faço avaliações, eu coloco, por exemplo, um determinado tempo para que o aluno possa iniciar e finalizar essa avaliação que acaba sendo online. Tá? Então, só vou minimizar a duração. Aqui eu tenho uma nota. Nesse item chamado notas, eu tenho categoria de notas. Aqui não está categorizado, é um outro assunto para falar sobre notas. Mas aqui eu também tenho essa opção que é o número de tentativas que a pessoa pode fazer. Pode ser ilimitado, pode ser uma tentativa, pode ser 4 tentativas. Eu vou colocar como ilimitado, tá? Para que a pessoa possa editar e reeditar esse questionário que ela vai estar respondendo. Bom, esse outro item chama-se layout. O que significa? Quando a pessoa abrir o questionário, vai aparecer, né, cada pergunta, ou seja, vai aparecer uma pergunta para cada página, certo? Ou eu posso colocar 2 perguntas a cada página que a pessoa vai acessar. Então eu vou colocar aqui cada pergunta, significa que vai aparecer uma pergunta para cada página. Próximo item, comportamento da questão. Eu quero misturar essas questões. Isso aqui é um item interessante, porque quando eu quero misturar essas questões, eu já fiz isso inclusive em sala de aula, que eu estou fazendo, por exemplo, uma avaliação online de uma disciplina que exige o uso de laboratório. Eu costumo embaralhar essas perguntas para que nem todos os alunos comecem na mesma pergunta. Então isso aqui é até interessante para sortear a pergunta que o aluno vai responder. Para esse caso aqui, eu não quero que a pessoa tenha as perguntas sorteadas, porque eu quero que ela responda numa determinada ordem as perguntas sobre a palestra que ela assistiu. Bom, opções de revisão, eu vou pular essa etapa aqui. Aqui eu tenho sobre a aparência. Eu posso inserir imagens, fotografias durante esse questionário, tem várias coisas ainda que pode ser feita. Mas tem um item que eu quero colocar que é conclusão de atividades do curso. Esse item aqui é interessante, principalmente esse primeiro, acompanhamento de conclusão. Os estudantes podem marcar manualmente a atividade como concluída. Eu não quero fazer isso, né? Eu quero que a pessoa varie e responda. Então eu vou alterar essa opção para mostrar a atividade como concluída quando as condições forem satisfeitas, né? Que condições vão ser essas satisfeitas? Eu posso exigir uma visualização, então o estudante deve visualizar esta atividade para concluí-la. Então eu vou exigir que o aluno abra pelo menos a questão, mas isso não vai eximir ele de deixar em branco essa questão aí. Tá? Então isso teria que precisar de uma outra configuração. O que mais eu vou fazer aqui? A princípio é isso aqui. Eu vou salvar aqui e vou voltar ao meu curso. Ok. Então aqui já aparece questionário sobre a palestra 1, que é o primeiro questionário que eu criei. Esse é o ícone que aparece sobre o questionário que eu estou utilizando. Se eu clicar aqui, percebam que não tem não tem nenhuma questão inserida. Então agora é o momento de editar o questionário. Então nesse momento eu posso criar novas perguntas e inserir no meu banco de questões ou utilizar perguntas que já foram previamente cadastradas no banco de questões. Então aqui eu posso selecionar essa opção, eu posso criar uma nova questão, eu posso pegar uma pergunta lá do banco de questões e é isso que eu vou fazer. Olha que interessante, nessa janela que se abriu, eu vou colocar aqui agora essa primeira pergunta aqui, sobre a palestra. Eu acho que essa aqui seria a primeira a primeira pergunta a ser feita depois que a pessoa assistisse a palestra. Então, adicionar perguntas selecionadas para o quiz. Eu posso até selecionar todas aqui, Vou pegar todas. Se eu quero selecionar todas, eu posso vir justamente nesse ícone aqui e selecionar todas.
estou adicionando. É claro que não está na ordem que eu quero. Então, o que eu quero fazer? Eu quero colocar, ó, esse ícone aqui me leva, se eu manter o botão esquerdo do mouse pressionado, eu posso trocar a ordem, ó, ela passa para a primeira pergunta, então vai ser sobre a palestra, depois a parte que mais gostou, e depois aqui eu tenho aquela pergunta sobre adição. Eu só vou trocar aqui a ordem e vou deixar aquela pergunta de verdadeiro ou falso justamente no meio das duas perguntas dissertativas, certo? Então, basicamente é isso. Eu vou ter um total de 3 avaliações. Eu não quero misturar as questões, então vou clicar aqui em gravar. Ok? Coloquei em gravar, ele já gravou. Agora eu vou voltar aqui para o meu curso. Eu volto aqui. E quando eu clico no questionário sobre a palestra 1, ó, ele já não aparece aquela tarja vermelha dizendo que eu não tenho questões inseridas no questionário, mas eu posso fazer uma pré-visualização do questionário agora. Aqui eu não comentei ainda sobre método de avaliação, aqui está como nota mais alta, mas por que aparece nota mais alta? Porque eu tenho múltiplas tentativas, mas eu não vou focar nisso agora, eu quero pré-visualizar meu questionário para ver como é que as coisas estão funcionando. Então olha só, que interessante, ele já abriu as 3 perguntas. Ó, ele já aparece aqui ainda não respondido. Ó, do que se trata a palestra, né? Então, a palestra fala sobre o ensino de matemática, sei lá, aí depende da palestra que a pessoa assistiu. Tá? Depois tem aquela pergunta de verdadeiro ou falso, olha que bacana, ficou aqui, ó, 2 mais 3 igual a 4, e já aparece esses ícones que eu só posso clicar uma única opção, que é verdadeiro ou falso. Eu vou dizer que isso aqui é verdadeiro, tá? Porque ele deve dar um feedback, lembra do feedback que eu coloquei? E qual parte você mais gostou? Sei lá, da construção do gráfico. Tá? Então, só para a gente poder completar o questionário e vamos ver aqui, finalizar tentativa. Tá? Ele bota aqui o status como resposta salva. Isso aqui é interessante para os alunos até saberem se já responderam ou não responderam a perguntas. Se aparecer como resposta não salva, ele pode vir aqui nesse menu aqui ao lado para poder voltar a uma resposta e editar ela. E eu posso enviar tudo e terminar. Tá? Então ele abre essa pergunta aqui, enviar tudo e terminar ou cancelar. Ó, quando isso acontece, ele diz que foi concluído no determinado dia e horário, o tempo que eu demorei para responder esse questionário e sobre a avaliação. Não é o caso, tá? O que é legal ainda dessa ferramenta chamada Moodle, né? Que ele colocou em vermelho justamente a questão 2, ó, ele já sinaliza como incorreto aqui. Então, se eu observar, ó, ele já coloca um X aqui nesse verdadeiro e coloca que a soma de 2 é 3. É aquele texto que eu havia colocado lá, né? O que aconteceu? Aparece o feedback geral aqui e depois o feedback para verdadeiro. Lembra que eu copiei e colei o texto, por isso que aparece repetido esse texto aqui. Então, basicamente, é essa a maneira de se inserir um certo questionário. Existem outros tipos de questões, como única escolha, múltipla escolha. Tá certo? Então, eu vou só desativar a edição aqui. Vou desativar a edição. E até posso colocar aqui como mudar para estudante, até para que os estudantes vejam como vai ficar isso aqui. Então, é isso aqui, ó, criando um questionário e questionário sobre a palestra 1. Certo? Então, basicamente era isso aí.